Hola mi gente, buenas noches, sean todos bienvenidos, sean todas bem-vindas a mais um Clube de Estudos da Beta. Gente, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma quarta-feira, às 8 da noite, cada um na sua cidade. Eu estou aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, a Rafa também, o Ronaldo não é de Salvador, mas é da Bahia, não é? Acho que é. Tem uma galera aqui de cada cantinho. De onde que é, Ronaldo? Eu sou de Conceição do Coité, Bahia. Da Bahia, eu sabia. A Mariá e a Bru são do Rio de Janeiro. Eu, Schauler e a Rafa somos de Porto Alegre não, mas da região metropolitana de Porto Alegre. Enfim, aqui estamos em mais um Clube de Estudos da Beta para fazer o quê? Aprender espanhol e falar sobre o presente do indicativo. Então, antes de qualquer coisa, lembrem que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado. O link sempre vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp. E o material complementar vai ser disponibilizado após a aula no grupo de WhatsApp. Quando que eu mando para vocês o link da aula gravada, eu mando junto o material complementar, certo? Hoje eu mandei a aula... Hoje a nossa aula, na verdade, é 16. Eu mandei para vocês hoje no grupo da aula 14, com material complementar. Até semana que vem, segunda-feira, eu mando da aula 15. E até no dia da próxima aula, da aula 17, eu mando essa aula do dia 16, certo? Então, vamos começar a falar sobre o presente do indicativo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que a gente entenda um ponto. Existem tempos e modos verbais. Olha só. Quando eu falo, eu vou parar a apresentação, porque agora é importante. Existem tempos e modos verbais. Quando eu falo em tempo verbal, é como se fosse a roupa. Quando eu falo de modo verbal, é como se fosse a circunstância. Por exemplo, numa praia, no verão na praia é circunstância. Tu pode ir de biquíni, tu pode ir de maiô, tu pode ir de sunga, tu pode ir de bermuda, tu pode ir de blusinha e shortinho, tu pode ir de camiseta e bermuda, tu tem diferentes roupas. Mas são roupas apropriadas à praia, certo? Isso é como se fosse um modo indicativo. Quando eu penso numa festa de casamento, cara, vestidão, casamentão, noivo com aquela gravata mais grossa de noivo que brilha, sabe? E daí tem um bolo gigante. Esse tipo de casamento que eu tô falando. Que eu fui num muito semelhante em toda a minha vida, que assim, eu não sei, fui convidada por acaso. Ana e Jean, um beijo, eu tô falando de vocês. Foi assim, ó, casamentão, casamentaço. E assim, gente, eu ia ir com a roupa de praia? Não. Eu ia ir com as roupas de casamento, vestido longo, pode ser de paetê, pode ser de tule, pode ser de vários tecidos, mas é vestido longo. Os caras vão de quê? De terno, de smoking, enfim, são roupas formais. Como se fosse o modo subjuntivo, tá? Então, assim, o modo é a circunstância, o tempo é o comportamento da circunstância. Quando eu falo, por exemplo, do modo indicativo, é um modo que indica certeza, fato real. É certo que eu sou, é certo que eu fui, é certo que eu serei, que eu amava, que eu comia, que eu como, que eu vejo, que eu tinha visto, que ele viu. Entenderam? O modo subjuntivo é uma outra circunstância. E os tempos dele são as roupas que a gente usa na circunstância. Ele indica hipótese, dúvida, possibilidade, probabilidade. Talvez eu faça, quem sabe eu veja. E se pá eu vá, se pá eu veja, né? Não é certo. Se pá, talvez, quem sabe. Tomara que isso aconteça. Então, por que eu tô falando isso? Porque agora a gente tá vendo, olha que interessante. Onde é que tá? Opa, cancelar.
Cadê o meu... Aqui, tá aqui. E a gente tá vendo presente subjuntivo? Tá aqui ele. Presente do subjuntivo, é certo que a coisa acontece, tá? E além de tudo, na sua estrutura, a terminação não muda. Por que eu tô falando isso? Porque na aula que vem vocês vão ver o presente... Ai, meu Deus. Na aula que vem vocês vão ver o presente do subjuntivo. Pronto. Não sei por que não tá passando. Uma página. Usos do presente. Primeiro uso do presente. Fatos habituais ou atuais. Tan, tararã, tan, tan, se preparem. Esta es mi perra, Capitu. Já la conhecia? Essa é minha cachorra, gente. É Capitu, minha filha. O amor da vida da sua mãe. Coisa mais linda deste universo. Esta es mi perra. Hã? Ficou ruim de escutar. Ah, mas ela tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Filha! Oi, bebê! Gente, essa é minha filha. Desculpa. Eu sou... eu sou uma mãe babona. Enfim. Mostrei pra vocês. Ó, fatos habituais ou atuais. Mas, expressa o tempo que ocorre uma ação. Mi novio lucha desde hace 5 anos. Tá errado, não tá. Essa frase está certa em espanhol. Desde hace 5 anos. Lucha. Não, meu namorado luta, tipo, a gente falaria em português, faz 5 anos. Em espanhol, desde hace, tá correto, tá? Verdades ou valores universais. É evidente que o cambio climático afeta a vida humana. Verbo ser, verbo afectar. Ó, afectar não muda, a terminação permanece a mesma. Ações que ocorrem no presente. Todos os miércoles temos classe com Beta. Olha, nosso clube, eu fico muito feliz. Ações com valor de futuro e de realização. El próximo domingo viajo a Peru. Não, não vou viajar. Presente histórico, ó. Importante. Uso del presente del indicativo para narrar hechos pasados de carácter reciente o remoto. Con su uso se intensifica la acción y puede ser un recurso para crear una sensación de más cercanía con el oyente o lector. Es más frecuente en contextos académicos. Então, presente histórico. Em 1948, se suprimen las Fuerzas Armadas en Costa Rica. Ó, o verbo é suprimir, tá? En el año 711, las tropas musulmanas cruzan, de cruzar, el estrecho de Gibraltar y derrotan al rey visigodo de Don Rodrigo. Y después comienza de comenzar la guerra civil en España en el año 1936. Então, assim, agora a gente vai ver a estrutura dos verbos. Gente, a sua estrutura. Presente regular. O que é um verbo regular? A gente conversou sobre isso na aula passada, mas eu quero saber. O que é um verbo regular? O que não muda? Hã? Não escutei, Rafa. Aquele que não tem mudança no radical, a Bru escreveu. Exatamente. Exatamente. Não muda o radical. Então, por exemplo, o radical de... qual é o radical de cantar? A gente tira o ar. De cantar,
a gente faz assim, ó. É can't. Esse é o radical. Qual é o radical de comer? É como? Tiro o er. Qual o radical de partir? Parte. Qual é o radical de hablar? Hable. Estou escrevendo aqui no chat, tá? Qual é o radical de hacer? Ac. As. Qual o radical de decir? Di. Decir. Dec. Então, eu não posso mudar o radical na conjugação dele. Isso é um verbo regular. Então, presente regular, por exemplo... Peraí. Peraí que tem gente entrando aqui pra... Ah, o Emanuel veio, gente. Bem-vindo, Emanuel, atrasado. Olá, boa noite. Buenas noches. A gente estava te esperando. É que não tava em casa, né? Então, aí quando eu vi a mensagem, eu tava a caminho de casa. Por isso eu não entrei. Entendi. Então tá, que bom que tu veio. Fico muito feliz. Ficamos felizes todos. Semana passada eu não pude comparecer porque eu fui no aniversário, aí já cheguei muito tarde. Então, inclusive, peço desculpa. Tá tudo bem, lindinho. Tá tudo certo. Mas vamos lá. A gente tá falando de presente, de verbo regular. Agora o presente regular. Eu já tinha falado para vocês do comprar, tinha falado para vocês do comer e tinha falado para vocês do partir. Olha só. Primeira pessoa é sempre em o no presente, tá? O. Compro, como, parto. Não importa se o verbo é regular ou irregular. Tá? Tirando aqueles anômalos que mudam total. Mas olha só, o comprar, o radical é compra. Olha só, não mudou nada. Compre, 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 compre. E a terminação ar fica as, a, amos, as, am. Comer não mudou. Com, 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 com. Então, como? Comes, come, comemos, comeis, comem. Partir, parto, partes, partimos, partis, partem, tá? Esses são os presentes regulares. Perfeito. Presente regular, não muda o radical. Vocês viram que a vogal temática fica e a vogal temática fica e. Mas er e ir andam juntas, tá? E ar que é separadinho, que não muda nunca. Beta, por que tu tá falando disso? Eu sei. Ah, meu amor. Sinceramente. Eu estou te falando porque na aula que vem no presente do subjuntivo muda. De ar passa para e ir passam para a. Então eu já tô antecipando informações para a próxima aula. Continuando, então. Bom, presente irregular. Quando o presente é irregular, o que que muda? O radical, Boa. O radical. Como eu mostrei para vocês, tira o ar, o er e o ir. Não importa se mudou na primeira pessoa apenas. Se mudou o radical, mudou o radical. O verbo é irregular. Certo? Isso é importante que vocês entendam. Olha o que a Bru falou. Eu vou montar meu caderno de verbos em espanhol com base nos verbos que eu estou aprendendo no português. Pode ser? Aprendi isso com o verbo ser. Sim, porque o radical é s. Daí ele é completamente anômalo. Então, olha só. Letra A. Verbos muito irregulares e importantes. Tá? Importantes. Tinha que estar escrito. E não esteve. Verbo ser. Yo soy. Tu eres ou vos sos. Él, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois.
Ellos, ellas y ustedes son. Estar. Yo estoy. Tú o vos estás. Él, ella, usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas o ustedes están. Verbo ir. Yo voy. Tú vas. O vos vas. Él va. Não. Aqui é verbo andar. Esqueci de botar. Vos vas, ou tu vas, ou vos andar. Tudo bem. Usted va, nosotros vamos, ellos vosotros vais, ellos van. Oír, que é o verbo ouvir. Oigo, oyes, oís, oye, oímos, oís, oyen. Dale? E oler, que é cheirar. Huelo, hueles e olés. Huele, olemos, oléis, huelen. Olha só. Eu tenho uma dica para dar. O tu e o vos. Vocês, depois da aula do presente do indicativo e do presente subjuntivo, vão ter uma aula de vos. Como funciona a conjugação. Porque ele só tem 2 conjugações diferentes do tu. Que é no presente do indicativo e no imperativo afirmativo. Tá? Fora isso, é tudo igual ao tu. Mas aí vocês vão ter essa aula daqui 2 semanas. Só para vocês saberem. Segundo tipo de irregularidade. Vocês estão aí? Estão acompanhando? Todo mundo? Hoje a aula é de verbos, é pesadinha. Sim, estamos acompanhando. Obrigada. Tá aprendendo? É. Tá, isso que importa. Bom, segundo, a gente está falando de estrutura. Irregularidades pelo câmbio vocálico. Uma vocal muda. Por exemplo, querer. Quiero. Quer foi para quier. E foi para ie. Querer. Quieres. Quiere. Queremos, querer e quieren. Grave o que eu vou te dizer. Nosotros e vosotros são sempre regulares. Gravou? Nosotros e vosotros são sempre regulares. Tá? Importante saber. Então, ó, e foi para ie. Poder, puedo. O foi para ue. Puedes, puede. Podemos, podeis, pueden. Pedir, e foi para ir. Hoje eu fiz um vídeo sobre isso, vocês viram? Sabe por que eu fiz o vídeo? Tá no Instagram? Aham, tá no Instagram. É um vídeo que eu falo que palavras que parecem um português errado, mas são em espanhol. E no final eu termino falando de mido e pido. Que parece que tá errado, porque a gente aprende a vida toda que é meço e peço. E daí o que acontece? No espanhol é mido e pido. E daí confunde tudo. A única coisa que não pode fazer é trocar os dois. É, verdade. Mas foi um vídeo bem legal. Tá bem bonitinho lá. Hoje eu voltei para as redes com ele. Beta, eu tenho um amigo que falou que aprender espanhol é muito fácil, mais do que inglês. Aí eu fiquei falando mesmo assim, você precisa assistir pelo menos uma aula do curso que eu tomo, para você ver se é fácil. Memorizar tudo, as regras, gramática, tudo. É bastante coisa. Manda ele falar em espanhol comigo, para ver se ele vai falar. Ele falou comigo, eu julguei horrores na mente, mas, enfim, deixei errar, né? Porque Deixa ele disse errar. que era muito fácil. Ele, em vez de ele falar muito, ele estava falando muito. Ah, sim. Aí eu fiquei julgando um monte de coisa na mente e deixei, né? Errar. Falei, tá perfeito seu espanhol. Tá perfeito, exatamente. Daí tu vê que tu não pode levar em consideração a opinião da pessoa. Perfeito. Muito bom. As pessoas acham que é fácil por conta de compreender algumas palavras que têm significado diferente. De entender o todo, mas não... De compreender o todo, mas não entender tudo. Isso, verdade. E qualquer letrinha, a palavra sai com outro significado. Sim, claro.
Aí vai pro Chile e fala poquito, copito, vacito. Muito bom. Exatamente. Ai, gente, Em vez de ele falar bienvenido, tava falando bem-vindo, não sei o quê, eu julguei mesmo, julguei muita coisa na mente. E deixei. adorei, adorei. Sou eu na vida. A minha mãe, fofoca, abre fofoca aqui. Tem uma parente, assim, uma próxima, que disse esses dias que espanhol era muito fácil, que ela falava muito bem espanhol. Daí minha mãe falou assim, ô filha, a próxima vez que tu vê a fulana, fala pra ela assim, ó, minha mãe diz que fala espanhol, e começa a falar espanhol com ela pra ver se ela fala. Eu vou fazer. Porque eu sou dessas. Beta, e o pior que eles, porque tem pessoas que falam devagar no espanhol, Aham. nativos que falam devagar, e já tem sotaques que falam muito rápido. Aí na cabeça deles, eles acham que entende, que é fácil, que é É, isso, que é aquilo. é verdade, é verdade. Ai, ai, gente, mas a minha mãe aqui, ó, Colocar alguém assim da Colômbia na frente dessas pessoas para ver se entende, eles falando rapidão. bota um chileno pra ver se entende, daí o desespero bate. Mas enfim, Isso é mais difícil. Muita gíria, é muito difícil. é verdade. Gente, mas assim, ó, de U para o E, ruego, ruegas, ruega, rugamos, rugais, ruegam, incluir. De U para o I, incluxo, incluxes, incluxe, incluímos, incluís, incluxem, certo? Olha só essa música. Solo em tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que durmas con él, que vocês conhecem, porque sei que sueñas com poder ver mujer. Não sei cantar essa, gente. Conhece essa música? Acho que sim, já vi ela. Sim. Então, olha só. Se te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Aqui. Gente, querer, primeira pessoa, quero, presente indicativo. Importar, não me importa. Terceira pessoa aqui, ó. Duermas, dormir. Isso aqui é presente do subjuntivo, que seria duermes, se fosse no presente indicativo. Isso aqui é subjuntivo. Porque se que sueñas, sonhar, presente indicativo. Te quedas, quedar, presente do indicativo. Te vas, presente do indicativo. Ir, ele é irregular. Buscar, busques, presente do subjuntivo. Se te vas, presente indicativo. Vocês viram que a terminação ar permanece em a e ir permanece em e? Se não Sim. é presente do subjuntivo, tá? Que a gente vai ver na aula que vem. Mas não misturem, porque um indica certeza, o outro indica possibilidade. Terceiro tipo de irregularidade. Verbos terminados em ser e em ser. Tirar o ser ou ser e botar ZCO. Essa regularidade acontece só na primeira pessoa. Como assim? Conduzir. Tu vai tirar o ser e o ser e tu vai botar no lugar do ser ZCO e ZCO. O resto é regular. Então, conduzir, que tu tira o ser, vai ficar show conduzco. O resto é regular, ó. É conduz. Conduces, conducis. Conduce, conducimos, conducis, conducem. Conocer. Yo conozco. Tu conoces. Él conoce. Conocemos. Conocéis. Conocem. Só cuidado com a ser e decir, porque não entram aqui. A ser é yo hago, tu haces, él hace, hacemos, hacéis, hacen. E decir, yo digo, tu dices, él dice, decimos, decís, dicen. Ó, nosotros e vosotros são sempre regulares. Hacemos, aqui, aqui. Hacéis, aqui, aqui. Decir, dec. Dec. Decir, dec. Dec. Depois, palavras que terminam em MH vão para MG no espanhol.
primeira pessoa. Eu ponho, yo pongo. Eu venho, yo vengo. Eu tenho, yo tengo. Eu proponho, yo propongo. Eu intervenho, yo intervengo. Eu entretenho, yo entretengo. Assim vai. Então, ó. Tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Tenemos, tenéis, tienen. Poner. Yo pongo, tú pones, él pone. Ponemos, ponéis, ponen. Venir. Yo vengo porque yo venho. Tú vienes, él viene. Venimos, venís, vienen. 2 segundos. Gente, a minha mãe louca apareceu aqui do nada. Daí eu aproveitei e pedi para ela um vinho, porque o meu já tinha ido. Ela quer que eu largue tudo e bote coisa para ela no celular, assim. Para Tipo, curar a faz isso. garganta da gripe. Exatamente, exatamente. O Olha, álcool mata 98% das bactérias. por isso que eu tomo vinho. Por isso. E daí, só porque eu não quis fazer para ela, eu acho que ela não vai me trazer o vinho de rancorosa. Olha só que absurdo. Bom, entenderam? Foi. Terceiro, verbos regulares somente em primeira pessoa. Terceiro não, quinto, letra E. E aqui, gente, a gente tá assim, ó. Obrigada. A gente tá falando de regularidade só da primeira pessoa. Só. Então, caber, o resto é tudo regular. Choquepo. Tu cabes, ele cabe, cabemos, cabeis, cabe. Dar. Yo doy, tu das, ele dá. Damos, dais, dam. Hacer. Yo hago, tu haces, ele hace. Hacemos, hacéis, hacen. É só a primeira pessoa que é regular. Poner. Yo pongo, tu pones, ele pone. Ponemos, ponéis, ponem. Saber. Yo sé, tu sabes, ele sabe. Sabemos, sabéis, sabem. Salir. Yo salgo, tú sales, él sale. Salimos, salís, salen. Traer. Yo traigo, tú traes, tú traes. Traemos, traéis, traen. Ver. Yo veo, tú ves, él ve. Vemos, veis, ven. E, para finalizar, o presente reflexivo, que isso vocês vão ver depois ainda. Então, próxima aula, presente subjuntivo, depois o uso do vos, depois os verbos reflexivos. A sequência dos próximos clubes. Então, olha só. Chamar-se. Lembra, já mostrei para vocês. Esse se aqui conjuga junto com o verbo. Primeira pessoa. Me. Yo me chamo. Tu ou vos te chamas. Ou te chamas. Se chama. Nós chamamos. Vos chamais. Eles chamam. Se chamam. O Emanuel disse que não vai socar mais nada. Ir-se. Me voy, te vas, se va. Nós vamos, os vais, se van. Olha só, a diferença de chamar é chamar alguém. Pode ser chamar a pessoa. E chamar-se é se chamar pelo nome. Ir-se é ir embora de algum lugar. Ir é ir em direção a algum lugar. Então, o pronome, ele muda o sentido do verbo. Certo? Então, meus amores, hasta el próximo miércoles. Foi um gustazo estar com vocês. Quem aí está assistindo pelo YouTube, faz um favor de dar um likezinho no vídeo. Meus alunos amados, é um prazer estar sempre com vocês. A aula que vem vai ser sobre presente subjuntivo. Não esqueçam de se inscrever no canal. E esse é só. Um beijo e nos vemos. Tchau, gente. Só deixa eu cancelar aqui.